Vamos colocar aqui, então, a primeira matéria que eu separei para vocês. É um negócio realmente triste, é um dia muito triste hoje, porque nós estamos lidando com essa situação execrável. E aqui eu trouxe a fala do desembargador Sebastião Coelho. Na Revista Oeste, Moraes é o principal responsável pela morte de Clériston. Eu quero aproveitar, Adriles, e receber o desembargador Sebastião Coelho. Bom dia, desembargador, tudo bem? Antônio, bom dia, Adriles, bom dia aos demais que estão no estúdio. Não peguei os nomes aí, me perdoe, mas os cumprimento. E já um agradecimento especial ao Marco Antônio e ao Adriles, especialmente porque, pelas referências que tem feito à minha pessoa, que Deus me sustente, nos sustente para enfrentar esse arbítrio, essa ditadura que está instalada no nosso país. Infelizmente, uma ditadura instalada pelo Poder Judiciário. Eu estou à disposição de vocês. Desembargador, eu queria aproveitar questionando, trazendo aqui uma pergunta sobre a proporção desse descaso, dessa negligência e como ela pode ser, como que a gente pode caminhar para a responsabilização dos culpados por essa eu diria que é uma tragédia, mas ela aconteceu em razão de uma omissão plenamente culposa nesse caso, para não dizer dolosa, porque as autoridades tinham conhecimento a respeito da condição de saúde do Clériston e ignoraram completamente. Tem uma autoridade específica que sabia exatamente das condições dele e optaram por ignorar. Qual é o caminho para a responsabilização das autoridades? Primeiro, Marco Antônio, que não tem nada de culposo. Nós estamos aí diante de uma figura do dolo eventual. Como é o dolo eventual? Quando você assume o risco de produzir aquele resultado. Então, o senhor Alexandre de Moraes, que infelizmente eu tenho que chamar de juiz, porque ele está num cargo de juiz, não é? Ele sabia, desde fevereiro, que o Clériston era uma pessoa portadora de comorbidades, cardiopatia, diabetes, tem laudos comprovando, e ele estava com a prisão preventiva, porque o flagrante foi convertido em preventiva. A lei determina que a preventiva deve ser renovada. E cada vez que o juiz, você sabe bem, ser advogado, Marco, cada vez que o juiz renova a preventiva, ele tem que dizer as razões pelas quais subsistem a necessidade da prisão preventiva e não conceder a liberdade. Afora isso, havia o parecer da Procuradoria da República pela liberação, parecer esse que não foi apreciado pelo ministro Alexandre de Moraes. E também não vamos aqui passar pano para a Procuradoria, não. A Procuradoria da República que embarcou nessa narrativa de Alexandre de Moraes de que era crime contra o Estado Democrático, que era abolição do Estado Democrático de Direito, que era até tortura. Naquele primeiro ato dele, ele falou, onde afastou o governador do Distrito Federal, ele falou que era tortura. Esse pormenorzinho, vamos dizer assim, a Procuradoria não acatou quando ofereceu as denúncias. Então, a Procuradoria tem a sua responsabilidade. Mas o responsável direto chama-se Alexandre de Moraes. E tem os indiretos. Quais são? Os demais ministros do Supremo Tribunal Federal que estão referendando todas as arbitrariedades que esse cidadão pratica. E tem outro responsável direto, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com a sua omissão. Conivência, não é omissão, isso é conivência. E tem outros responsáveis indiretos, os senadores que não exercem o seu mandato na plenitude, receberam a delegação do povo brasileiro e não cumprem com o seu dever, salvo meia dúzia que tem lá. Eu não vou citar nome para não esquecer o de algum deles e ser injusto, mas tem uma meia dúzia, uns 10 senadores ali que estão cumprindo com o seu papel. Mesmo senadores que foram eleitos com a bandeira do verde e amarelo, não estão voltando vermelho, mas estão ali quietinhos, educadinhos. Essa é a realidade que nós temos. E nós vamos dizer com todas as letras, as mãos de Alexandre de Moraes estão manchadas de sangue. O sangue do Clériston. Esse homem tem que ser removido do serviço público e responsabilizado civil e criminalmente. Eu estou indignado com essa morte. Era uma morte anunciada. Que história é essa de morte súbita? Morte súbita é alguém saudável
que teve alguma intercorrência e morreu. Isso é morte súbita. Agora imagina um sujeito como eu, que tem cardiopatia, que tem pressão alta, de repente eu morro. Ah, foi morte súbita? Que morte súbita? Morte em decorrência das comorbidades. E Clériston era uma pessoa com comorbidade. Eu vi o Adriles, tive uma dificuldadezinha para entrar aqui, e vi o Adriles reportando a quantidade de atendimento que esse moço recebeu. Então, Alexandre de Moraes, essa morte está na sua conta e o Brasil vai cobrar. Quarta-feira, nós estaremos às 14 horas na Praça dos Três Poderes. Eu estou retornando de viagem para ir para essa manifestação. O Brasil não vai se calar. Eu estou indignado com isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adriles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.